Olá, mulheres positivas! Tenho aqui comigo uma mulher 100% self-made. O nome dela é Fabiana Resch e ela é vice-presidente jurídica da TIM. Fabi, obrigada pela sua presença. Obrigada, Fabi. Também, prazer Fabi. É todo nosso. Mulheres positivas. Fabi, estava te contando fora do ar que dá até gosto de ver assim, uma mulher que é self-made, que ocupa um cargo, uma cadeira desse tamanho, de uma das maiores contribuintes tributárias do país, né? A segunda, a terceira maior operadora do Brasil, a TIM. Há pouco tempo você ocupou esse cargo, mas você tem uma carreira fantástica. Você passou aí por diversas operações, diversos momentos na história, embora você seja uma mulher jovem, mas né, você acompanhou muito esse universo da Telecom. E você vem de uma cidade pequena de 25 mil habitantes. Eu queria que você contasse a sua história. Então, em primeiro lugar, é um super orgulho para mim estar aqui também e poder dividir com você e com todas a minha história. Eu nasci em Veranópolis, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, com 25 mil habitantes, e estudei, cresci e gosto muito da cidade. Enfim, é uma cidade encantadora, mas desde da minha infância, eu acho que da minha adolescência, eu já sabia que eu precisava galgar outros rumos e trilhar outros caminhos. Então, desde muito cedo, eu decidi que eu ia estudar fora, né? E a nossa opção era mais próxima, era Porto Alegre. Acabei decidindo ir para Porto Alegre, apesar de... e uma outra coisa interessante. Na minha cidade, na minha época, eu tinha praticamente duas opções na época, segundo grau, né? Segundo grau é o colegial sim. atual. Então, nós tínhamos cursos técnicos, né? Técnico agrícola, técnico comercial, e tínhamos magistério para as mulheres. Para ser professora. Para ser professora. Então, a minha opção talvez à época a única opção, mas eu não me arrependo de ter optado por essa formação. Eu fiz magistério como formação e aí tive que fazer, porque no magistério não tínhamos matérias técnicas, disciplinas técnicas. Então eu fazia aula particular de matemática, física, química e biologia, porque não tínhamos nessa formação, mas mesmo assim eu decidi que eu ia sair, ia para Porto Alegre. Meu destino ia ser fazer uma faculdade em Porto Alegre. Mas você sempre quis ser bem-sucedida. Da onde que veio essa história, assim, dentro de você? Quando você estava lá, você falava, eu quero sair daqui, eu quero me tornar uma mulher bem-sucedida. Não foi... É interessante, assim, que ouvindo a tua pergunta, eu nunca tive essa sensação de eu quero sair daqui. Muito pelo contrário, eu gostava da cidade, eu gostava de estar lá. Eu sempre me enxergava fazendo alguma coisa, não empreendendo, mas trabalhando. Então, eu enxergava um futuro que eu não sabia exatamente ao certo o que era esse futuro. Mas eu enxergava um futuro... em algum lugar que eu pudesse me realizar talvez de outra forma. Eu acho que naquela época de adolescência eu não sabia exatamente materializar o que era esse futuro. Entendi. Mas eu sabia que esse futuro, para eu conseguir realizar alguma coisa que eu estava imaginando e maior, eu precisava estar em outro lugar. Então não foi assim, não, meu sonho é sair daqui. Não. Meu problema não era com Veranópolis, meu problema era com o meu futuro. Entendi. Entendeu? Mas você queria ser uma mulher bem-sucedida? Eu queria. Você não queria ser uma dona de casa? Não queria ser dona de casa, não queria ser professora. Apesar de ter gostado muito da minha formação, eu tive uma formação com didáticas, coisas de relacionamento interpessoal, de alfabetização. Então era uma coisa diferente. Daí chegou uma hora, você fez o quê? Você falou, chega, eu vou embora. Não, aí chegou uma hora que quando eu terminei o magistério, eu tenho uma prima, eu sou filha única, essa minha prima também é filha única, que tem 3 anos menos do
do que eu, e aí a gente decidiu ir morar em Porto Alegre, e fomos morar em Porto Alegre. Da noite pro dia. Assim, da noite pro dia. E seu pai quase infartou. Já foi planejado. Meu pai, acho que quase infartou, assim. Porque o meu pai disse, não, porque tudo que eu construí é para você aqui em Veranópolis, eu queria que você ficasse aqui em casa, estudasse em faculdades mais próximas, que pudesse ir de noite e voltar. E eu disse, não quero ir para Porto Alegre. Mas o que você vai fazer em Porto Alegre? Eu não sei, eu vou fazer cursinho e vou decidir o que eu vou fazer. E a minha prima ia fazer o 2º grau. Então, a minha prima tinha 14 anos, eu tinha 17, e nós fomos morar e encontramos uma outra menina para morar conosco, que tinha 21. Então, ela já tinha começado... Meu Deus, imagina a casa das 3. E como é que vocês pagavam as contas no final do mês? Não, isso com... O seu pai pagava? Com os pais. Com Entendi. os pais. Todos os pais ajudando? Os pais ajudando. Mas assim, a gente fazia comida, a gente fazia faxina. Então a gente era totalmente autossuficiente em tudo. Daí fez o cursinho. E aí? Cursinho. E aí tinha a PUC no Rio Grande do Sul, tinha um vestibular para direito no inverno. E eu fiz um teste vocacional à época, porque eu estava super dividida do que eu iria fazer para minha formação. E acabei que fiz esse teste, e no teste deu direito. E nunca na minha vida eu tinha pensado em direito, e porque não existe advogado na minha família até hoje. Eu fui a primeira advogada e única até hoje. E então eu disse assim, nossa, comecei a me interessar, comecei a ler, comecei a me identificar com a profissão, e resolvi fazer vestibular para direito na PUC na metade do ano, e passei. E aí, assim, desde o primeiro semestre me encontrei. Amor. Amei. Porque eu acho que eu não tinha uma referência. Então, eu não tinha nada estigmatizado da profissão. Para mim, era tudo novo. Eu estava morando numa cidade diferente, com 17 anos, iniciando uma faculdade que eu não conhecia. Então, não tinha referências. A minha referência foi a faculdade. Eu tinha colegas que eram filhos de juízes, filhos de promotores, filhos de advogados. E eu não era... Todos com as costas quentes lá. Todos com pelo menos alguma referência da profissão, e eu não tinha nenhuma, então para mim foi tudo novidade. E eu me apaixonei pela profissão desde o primeiro semestre, nunca pensei em largar a faculdade, nunca quis fazer outra coisa. Não, eu fico pensando, essas pessoas que se formaram com você, vendo a sua história hoje, onde você chegou, 12 anos de vivo, passou pelo começo aí do que são as telcos hoje, né? Sim. Deve ser interessante, né, para elas verem. Eu acho que sim, eu acho que tem muita gente bem sucedida também que veio de cidades pequenas, e da minha cidade também, mas realmente eu acho que eu tive uma trajetória que eu acabei tendo algumas gratas surpresas, né? Porque quando eu passei os 5 anos da faculdade em Porto Alegre, só que enquanto eu estava fazendo faculdade, na verdade até antes de entrar na universidade, eu tinha decidido também, meio... Você, sozinha? Eu sozinha, que eu iria trabalhar na Europa. Maravilhosa. Então, eu tinha na minha formação, junto com a minha formação a escolha de você ir para lá. Do meu magistério, eu fiz 2 cursos de línguas numa faculdade, numa universidade hoje perto de Veranópolis, em Bento Gonçalves. Que sim, claro, como não? 40 quilômetros de lá. E eu fiz curso de espanhol. Nas terças à noite, eu ia de ônibus e voltar de noite, e fiz um curso de italiano nas quintas à noite. Gente, você trabalhou com os espanhóis anos e com os italianos hoje. E agora com os italianos. Serviu para alguma coisa. Então, eu tinha decidido que ou eu ia para Espanha ou eu ia para Itália, mas a Itália era o meu país mais de identificação, porque a minha cidade é uma cidade de colonização europeia, mas predominantemente italiana. Então, o italiano, ele é mais próximo à minha história. Minha história de vida, de família, etc. Então eu resolvi que eu ia para a Itália, e aí passei a faculdade procurando algo para estudar na Itália, e aí eu me formei dia 30 de julho, dia 14 de agosto eu estava dentro do avião sozinho Maravilhosa. Eu fui primeiro para a Inglaterra, eu fiquei 4 meses na Inglaterra, e depois eu fui para a Itália e acabei ficando 2 anos lá. Então, aonde mesmo, Fabi? Eu morei 1 ano em Milão e 1 ano em Bolonha. E o que você fazia lá? Em Milão, eu fiz um curso de processo civil com um professor conhecido, muito conhecido à época, hoje falecido, que tinha
uma espécie de um convênio com a Universidade de São Paulo. E tinha um professor no Rio Grande do Sul que tinha contato com esse professor, enfim, nos colocaram em contato. Eu fui fazer um curso de processo civil. Perfeito. E aí, quando eu estava lá, eu decidi que eu não ia voltar no primeiro ano, que eu queria ficar mais um ano. E aí eu fui procurar algum outro curso que me interessava e eu encontrei um curso em Bolonha, que na época era patrocinado pela Comunidade Europeia e se chama Jurista de Empresa. E esse curso foi aí que eu acho que eu comecei a entender qual era a minha missão e meu futuro na minha carreira. Porque eu nunca quis fazer concurso público, que é uma possibilidade que a carreira do direito te oferece. Nunca me enxergava trabalhando em escritório. Então eu comecei a entender que tinha uma outra... Empresas. Corporativo. E eu comecei a me identificar porque esse curso de um ano, ele te trazia uma formação diferente daquela da grade curricular da Faculdade de Direito. Sim. Então, estudava contabilidade, macroeconomia, microeconomia, todas as formações que um advogado de empresa hoje precisa. Claro. Entender o funcionamento da empresa, né? O mindset do executivo. Então, ali eu me encontrei. Eu disse, não, é isso que eu quero trabalhar em empresa. E fiquei mais um ano em Bolonha fazendo isso. Daí você voltou e foi para a RBS? Não, eu voltei e fui trabalhar num escritório de advocacia. Só que eu sabia que eu não queria trabalhar no escritório de advocacia. Aí eu comecei a procurar alguma oportunidade, alguma vaga nos classificados da 0 Hora, que é... Sempre você? Sempre eu. Então vamos lembrar, vamos recapitular. Você que decidiu sair da sua cidade, você que decidiu fazer direito, você que decidiu ir para a Itália, você que decidiu fazer os cursos e você que decidiu ir atrás dos qualificados. Sim, dos classificados. Dos classificados. Em jornal. Mas é importante as pessoas ouvirem isso, porque eu ouço... Alguns comentários que a gente recebe no Mulheres Positivas são assim: eu quero ter uma oportunidade, mas não aconteceu, não recebi o convite, não bateram na minha porta. Vamos pegar um exemplo seu, Fabi. Esses 5 passos que você tomou na sua carreira, claro que depois você tomou inúmeros outros. Sim. Mas foram determinantes para você? Foram. E vieram... E todos eles acabam se conectando, porque um é importante para o outro. Então, sair de casa, aprender o que é cuidar de uma casa, aprender a fazer comida, porque eu não sabia fazer comida, então não tinha ninguém que fizesse para mim. Aprender a fazer limpeza, faxina, junto com as minhas colegas. Sim. Aprender a pagar conta, aprender coisas básicas do funcionamento de uma casa, lavar roupa, passar roupa, esse tipo de coisa, que parece uma coisa simples, mas a gente precisa aprender. Claro. E precisa viver isso. Então, aí isso me preparou para morar na Itália sozinha também, né? Num país estranho, numa cultura estranha, num mundo completamente diferente do que eu estava acostumada. Então, isso também, as coisas vão acontecendo meio que uma coisa sendo complementar e preparatória para outra. Não, e tudo com muito esforço, porque você mesma disse que você pegava o ônibus à noite para ir lá fazer aula de italiano e de espanhol. Não voltava à tarde, ia de ônibus para a faculdade, obviamente, assim, como todos, mas enfim, claro. Também é algo, eu acho que acaba te trazendo um pouco para a realidade, né? Então, com certeza. Não ter nada disponível. E ir para a Itália, eu tive que encontrar um lugar para morar. Fui morar com no primeiro momento, com uma menina que tinha ficado órfã, e ela alugou um quarto para mim. Claro. Então, assim, que foi a indicação de uma pessoa que tinha um parente na Itália. Então, porque eu fui para Milão, uma cidade que caríssimo. É caro e completamente... Não é a cidade da onde saíram os imigrantes, que então não tem contato, né? Zero. Então, eu fui encontrando o meu caminho. Outros colegas da PUC também foram para lá. Então, a gente acabou depois dividindo o aluguel de apartamento, a parte hotel. Então, sim, se viraram. Fomos nos virando com tudo. Vamos voltar para os qualificados. Vamos. Como é que chama isso? Classificados. Não é da sua época, provavelmente. Hoje é o LinkedIn.
Hoje é o app Mulheres Positivas. Exato, hoje é o app Mulheres Positivas. E antigamente era classificado de emprego no jornal. Verdade. Bom, daí você foi lá, deu uma olhada. Aí eu fui lá, dei uma olhada, tinha um quadradinho muito pequenininho, não era destaque nada, precisa de advogado para trabalhar numa empresa, não falava qual era a empresa. Assim, não sei, não lembro, eu devia até ter, mas não tinha celular, não tinha como fotografar. Mas eu me lembro do dia e onde eu estava quando eu vi esse anúncio. Eu estava no litoral do Rio Grande do Sul, na casa da minha prima, essa que morava comigo. Aquela lá mesma, de 14 anos? Da mesma, que já tinha crescido, eu já era formada. E eu olhei para esse anúncio, eu disse assim, vou ligar. Segunda-feira eu vou ligar, era final de semana. Mas por que aquele especificamente te deu vontade de ligar? Não sei, porque assim, não tinha muita oportunidade para advogado ali naqueles classificados, né? Então eu disse, nossa, advogado, também não tinha, acho que não tinha requisito de muita experiência, não tinha experiência, fazia 2 anos que eu estava formada. Aí eu liguei, era o que hoje a gente conhece como Headhunter, mas era uma pessoa que me fez uma primeira entrevista por telefone, aí tinha uma prova de inglês, aí eu fui fazer uma prova de inglês. Mas você falava inglês? Falava, se virava? Me virava, porque eu tinha ficado 4 meses na Inglaterra. Verdade. Aí fiz uma entrevista em inglês e aí terminou. Passou. E até então eu não sabia que empresa era. E aí eu fiquei sabendo que era a própria RBS, a dona do jornal Zero Hora, que tinha os classificados. Claro. E aí eu cheguei e fui pra entrevista e era uma vaga para advogado. Eu brinco, na época não tinha advogado júnior, pleno sênior, era advogado, né? Para fazer parte do jurídico da RBS, onde era uma vaga para telecom. E aí que eu descobri, aí que eu entendi que existia um nicho de mercado enorme, telecom, e eu entendi que a RBS, em uma parceria, uma joint venture com a Telefônica, à época, isso final dos anos 90. 98. Isso foi 97, final de 96, início de 97. Tinha comprado 35% da CRT, que era uma empresa de telecom lá do Sul, fora do sistema Telebrás, e iria comprar o controle da Telebrás e da CRT, e eu fui fazer parte desse grupo. Na verdade, eu era a única advogada de telecom, aí tinha um engenheiro e aí tinha o jurídico, mas o jurídico composto por outros colegas, que eu comecei a me ambientar no mundo corporativo. Sim. E eu tinha, à época, 25 anos. E daí quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 3 anos. 3 anos. Exato. E aí é uma história também relativamente interessante, porque nesse momento o setor privado, né, a privatização do sistema Telebrás estava acontecendo. Então estava sendo construída no Congresso Nacional, todo o arcabouço legal e depois regulatório. Então eu participei com comentários à consulta pública da Lei Geral de Telecomunicações, e aí a lei foi promulgada e veio a Anatel, a criação da Anatel. Não existia tudo. Anatel, acompanhei tudo, desde dos primeiros movimentos de Anatel, o primeiro presidente, conselho diretor e conselheiros, plano geral de outorgas, divisão do país em 5 regiões, 4 de telefonia fixa e uma internacional que era Embratel. Desde aquela época, nem se pensava em celular, mas já tinha banda A. A RBS acabou tendo uma participação societária na BCP, que era uma parceria com a Belsalto, o Estado de São Paulo. A RBS tinha uma parte. Aí eu vim para São Paulo também fazer algumas coisas. Então, nesse mundo 3 anos de telecom, 3 anos, privatização da sistema Telebrás em 98. Eu entrei em 97, 98, privatização do sistema Telebrás. Aí acontece uma ruptura da RBS com a Telefônica, porque a RBS estava à época interessada no que o sistema Telebrás formou a Telecentrosul, que foi a Brasil Telecom. A Telefônica fez uma oferta para a Telesp, em São Paulo. Então, nesse momento, teve uma ruptura entre RBS e Telefônica. Tá. E aí eu fiquei na RBS
E aí comecei... Não, calma, mas daí os 3 anos, daí... Isso tudo em 3 anos. Daí o que você fez? Aí eu fiquei na RBS no jurídico e fiz o término da parceria da RBS com a Telefônica. Tá bom. E aí comecei a trabalhar em algumas outras operações de M&A, que na época era o ZAS. Eu acho que para quem é um pouco mais da minha idade lembra que o ZAS era um provedor de acesso à internet, que era da RBS e que virou depois Terra, porque foi comprado pela Telefônica. Verdade. Então eu participei como advogada, ainda super inexperiente, da venda do ZAS para a Telefônica, que virou Terra. Entendi. E ainda sempre muito próxima aos espanhóis e à Telefônica. E aí eu recebi uma oferta para vir morar em São Paulo, para assumir o jurídico do Terra, que foi comprado pela Telefônica. Foi uma consolidação de compra de provedores de acesso pela Telefônica na América Latina. Sim. O Terra foi um deles. Aí abriu capital em Nasdaq, abriu capital na Bolsa de Madrid. E aí eu vim para cá aí comecei com 28 a trabalhar anos. Isso com 20... Você ficou 3 anos. 29 anos. 29 anos. 28, mas daí você chegou com que cargo? Como diretora jurídica. Já com diretora. E o que você fez de diferente nesses 3 anos que te fizeram entrar como uma estagiária e... Uma advogada, eu acho que... Só para quem está te ouvindo e assistindo, aprender com você. Tem uma coisa interessante que eu acho muito importante. Eu fui privilegiada com os meus chefes. Então, eu tive um chefe, e eu tenho muito orgulho de falar dele na RBS, o Marco, que ele era uma pessoa completamente na contramão da história. Era uma pessoa que é o símbolo do apoio a mulheres, a diversidade. Era maravilhoso. Ele era maravilhoso porque ele te colocava na linha de frente, independente de se você ele te ajudou super. Era ele que me incentivava e me dava confiança para dizer: você que está cuidando desse tema, você vai lá e fale. Você que está cuidando desse tema, você vai na reunião. Você vai falar com o espanhol. Então, ele me colocava na linha de frente e me dava segurança para isso. E eu fui crescendo com essa segurança e com esse apoio. Me dava feedbacks só que ele me colocava na linha de frente. Entendi. E eu trabalhava diretamente com esse mindset. Com esse guideline. Com esse guideline. Então, eu que tratava com os espanhóis, eu ia, conversava, expunha, participava de reuniões. Você que tocava tudo, então praticamente. Graças tudo a ele que eu estava tocando, ele me dava esse grau de confiança. E isso foi me dando uma autoconfiança para dar passos. Então, os espanhóis me conheciam, os espanhóis sabiam que se precisavam tratar de determinados temas era comigo. Entendi. Não, maravilhoso. Então, mas isso eu atribuo à minha formação do meu chefe, que me jogou no ringue e me deu autoconfiança para eu lutar, entendeu? Naquele ringue, aquela luta. E aí você já chegou como diretora e daí... Aí o espanhol me conhecia, precisava alguém para criar esse jurídico, um jurídico de uma empresa que fora do Brasil e dentro do Brasil já era muito grande. No Brasil estava começando, provimento de acesso à internet, bolha da internet, anos 2000 isso. E aí eu fui, assim, me vi com cargo de direção jurídica sem... Menos de 30 anos, meu Deus. Nenhuma experiência. Com menos de 30 anos. Com muita vontade, mas eu aprendi fazendo. Aprendi errando, aprendi testando e aprendi com muito exemplo. Eu acho que isso é muita vontade. Com não ter medo. Eu acho que isso é muito importante. Muito estudo. Tem que estudar. Aí eu entrei no mestrado da USP também no ano 2000. Também não conhecia ninguém na USP. Era formada pela PUC. Eu liguei, eu vi no site, liguei, né? Porque não tinha nem site na época. Agora a gente fala site, né? Eu entrei no site, não. Aí eu liguei para a universidade, entendi quem eram os professores que tinham vagas abertas. Liguei para o meu orientador, me apresentei, eu sou fulano de tal do Rio Grande do Sul.
E sei que o senhor tá com uma vaga para o mestrado de Direito Comercial na USP e eu gostaria de me candidatar. Arrasou. Então, de novo, então agora a sexta coisa. Nunca tinha ouvido falar no orientador, que é um advogado extremamente famoso, muito conceituado de São Paulo. Nunca tive um contato com ninguém da USP, nunca. Apesar de esse professor da... Mas aí você conseguiu entrar? Aí consegui entrar. Entrou? Aí eu fiz uma entrevista com ele e me escolheu. E passou e fez? Sim. Aí então você tem mestrado na USP? Sim, fiz mestrado na USP. Fiz mestrado na USP. E Fabi... Sem nenhum contato na USP. Zero? Zero. Não, e Fabi, assim, eu tô desesperada que a gente tem pouco tempo, mas eu quero que você dê uma dica, dê um conselho, assim, pra quem tá te ouvindo, te assistindo, pras meninas e mulheres que estão te assistindo, que conselho, que dica, que mensagem você deixaria pra elas? Nunca duvide. Nunca duvide e tente, porque eu acho muito importante você traçar uma meta e ir atrás, não depender dos outros. Então, eu acho que nesse ponto, agora, até ouvindo você falar, eu nunca dependi de ninguém. Eu sempre tomei as minhas decisões e fui atrás. Então, é impossível entrar no mestrado da USP. Não, não é. Não, maravilhoso. Não é. Eu não tive uma indicação, uma carta Zero. de indicação. Não tinha ninguém. Nada. Nada. Tudo você fez sozinha? Tudo eu fiz sozinha. Isso eu tenho, assim, totalmente, mais uma vez, com muita sorte de encontrar pessoas muito boas que me ajudaram muito nessa formação. Não me parece que foi sorte, me parece que foi só o seu mérito tudo. Eu tive colegas, mas eu acho que uma outra, colegas sensacionais, mas eu acho que uma outra dica que é importante é você sempre ouvir. Isso eu sempre falo, assim, até hoje para as pessoas que eu converso, que me perguntam. Eu acho que toda a oportunidade que você tem de aprender, porque a relação humana é uma relação de troca. Sempre. Sempre. Então, você sempre tem que entender que qualquer relação você está entregando alguma coisa e está recebendo alguma coisa. E nesse receber, eu acho que a gente precisa entender que todo momento é um momento de aprendizado. Então, alguma coisa você aprende, nem que seja com exemplo negativo. Sim, entendeu? A crescer. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. Você ter foco, acreditar em você, não duvidar das possibilidades, não duvidar que as coisas não vai acontecer e sempre estar entendendo que qualquer relação é uma relação de troca. E você precisa receber e aprender, assim como você também vai entregar a sua contribuição para outra pessoa. E com isso, eu acho que eu tive excelentes colegas que participaram dessa troca comigo e que me foram dando punch para dar esses passos e essa galgar e ir para esses degraus, né? Subir esses degraus. Então, no mestrado, e aí eu fiquei em São Paulo. Fabi, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, por ter dado a honra da sua presença. Sua história é maravilhosa. Eu quero que o pessoal lá da sua cidade assista essa entrevista, veja onde você chegou, para que outras meninas e mulheres que moram lá também possam aprender com você, de repente, seguir seus passos. Em qualquer lugar do Brasil, né? Em qualquer lugar do Brasil. É que você, né, vindo de lá, imagina que, né, é um orgulho muito grande para elas. Orgulho da minha cidade, dos meus colegas, minhas amigas, minha família, de todo mundo. E eu quero te receber aqui outras vezes, com mais tempo pra gente conversar. Com certeza. Quando você me convidar, estarei super feliz. Obrigada, foi um prazer enorme. Obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a Fabi fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.